Bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Tudo bem com você? Eu sou o professor Luiz Antônio e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica do ano de 2010. Uma questão que envolveu os assuntos de decomposição de forças e uma razão trigonométrica bem simples para resolver essa questão aqui. Na nossa lista de exercícios, essa questão aqui aparece como número 11, mas na prova da EAR, o número da questão era outro. Vamos ler a questão, então. Um garoto puxa uma corda amarrada a um caixote, aplicando uma força de intensidade igual a 10 newtons, como está indicado no esquema a seguir. Então, a força que o garoto está fazendo está aqui, representada por F igual a 10 newtons, nesse sentido dessa setinha aqui, ó. Tá vendo? Que é a corda. Observe que a corda, ela forma com a horizontal um ângulo de 60 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 60 graus formando com a horizontal. A intensidade em newtons da componente da força que contribui apenas para a tentativa do garoto em arrastar o caixote horizontalmente. Vale quanto? Então, nós temos aqui as opções: 5, 5 raiz de 2, 5 raiz de 3 ou 10. Então, o que o problema quer é a intensidade da componente da força, porque a força que o garoto está fazendo, a força é uma força de 10 newtons, mas essa força de 10 newtons aqui tem duas componentes. Então, nós precisamos saber a intensidade da componente dessa força que contribui apenas para a tentativa do garoto em arrastar o caixote horizontalmente. Bom, então, se esse tipo de questão de física é do seu interesse, fica com a gente até o final para você assistir a resolução completa e inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho aí para você receber as nossas notificações. Vamos lá então? Vamos resolver a questão da EAR? O que você precisa saber para resolver essa questão? Você precisa saber decompor forças. E como decompor uma força não paralela a um dos eixos horizontal e vertical? Como fazer isso? Bom, é bem tranquilo. Eu vou colocar aqui para você dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. E vou colocar a força aqui que o garoto está fazendo. Tá vendo? Essa aqui é a força principal, que nós sabemos que é de 10 newtons. Bom, essa força principal, ela pode ser decomposta em duas forças. O ângulo aqui formado é de 60 graus, como nós já sabíamos. Então, essa força aqui, a força horizontal, é uma componente. E a força vertical é outra componente. Vamos chamar essas duas forças de Fx e Fy. Então, essa força aqui é Fx e essa força aqui é Fy. Ok? Bom, o que você precisa saber é que essa força Fy aqui, ela não contribui para a tentativa do garoto arrastar o caixote horizontalmente. Então, nós não precisamos calcular esse valor Fy aqui. Nós só precisamos calcular o valor da força Fx. É essa força Fx aqui que contribui para a tentativa do garoto arrastar o caixote horizontalmente. Bom, como essa força aqui é a força que está colada no ângulo com a força principal, você está vendo aqui, ó, o ângulo formado entre a força principal e Fx é um ângulo de 60 graus. O que você precisa saber é que Fx, a componente horizontal, é sempre a força principal vezes o cosseno do ângulo formado entre elas. Ou seja, é a força principal
que vale 10 newtons, nós já sabemos disso, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo formado entre a componente horizontal e a força principal. Logo, Fx será igual a 10 vezes o cosseno de 60 graus. E aí, como eu falei no início, é necessário que você conheça a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis lá da matemática, pois o cosseno de 60 graus não foi dado na questão, você tem que saber. O cosseno de 60 graus vale meio. Então, vamos multiplicar 10 vezes meio. Multiplicando 10 vezes meio, obtemos a força de 5 newtons. Portanto, está aí. A intensidade da força que contribui para a tentativa do garoto em arrastar o caixote é 5 newtons. O gabarito da questão da EA é a letra A. Portanto, muito importante esses dois conceitos físicos para você resolver questões de prova. Decomposição de forças e razões trigonométricas foram as duas definições utilizadas para resolver a questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica do ano de 2010. Um grande abraço e até a próxima aula.